Pessoal, boa tarde. Nós vamos ter algumas aulas aqui para esse canal. Nós vamos aproveitar aqui a tecnologia para a gente continuar o nosso estudo, tá? Então, cada semana eu vou postar 2 aulas. Nós teremos atividades, nós vamos tirar as dúvidas pelos comentários. Vamos tentar contornar a crise que estamos vivendo aí, ok? Vamos lá. Esse conteúdo eu comecei com vocês em sala de aula. Sobre a cultura no segundo reinado no Brasil. Cultura, aqui a gente vai falar basicamente, especificamente da literatura, né, dos livros, na publicação de livros, etc. Vamos entender um pouquinho como é que era o contexto geral do Brasil na época, para a gente entender como que se desenvolveu a literatura no nosso país. Havia uma lei que garantia a liberdade de imprensa, ou seja, os jornais podiam publicar, os jornais podiam existir, os jornais podiam emitir suas opiniões, emitir suas notas, suas reportagens livremente, né? Não havia censura, não havia uma proibição prévia, né? Não havia pessoas que ficavam ali para proibir algumas publicações, algumas notícias que, né, não fossem interessantes para o governo. Então havia muitos jornais, era um principal modo de comunicação da época, não havia rádios, não havia internet, não havia televisão. Então as pessoas tinham que ler e os jornais acabaram tornando-se muito populares nessa época. Além disso, o governo brasileiro, ele estimulava, ele incentivava, ele pagava, né, para a criação de lugares, de instituições para se escrever sobre o Brasil, se conhecer sobre o passado, sobre a geografia, publicar livros sobre os povos indígenas, sobre as diferentes regiões do país. Então, o governo brasileiro, por exemplo, naquela época, criou o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Pagava professores e pesquisadores para conhecer um pouco mais sobre a história, sobre a geografia, né, do país. Lembrando que o Brasil ficou independente em 1822. Era muito recente, quase não se conhecia nada sobre o país, né? Criou-se o Colégio Pedro II, que tinha a ideia de formar professores, de formar os materiais, né, que seriam usados nas escolas de todo o país. Então, o que iria ser colocado para ser estudado, o que era importante. Vocês conhecem a AIBA, vocês tiveram artes, né? Nós vimos na última aula nossa, no laboratório de informática, alguns pintores que formaram na Academia Imperial de Belas Artes, quando você abrevia AIBA, pintores como o Victor Meirelles, o Pedro Américo, né, os maiores, mais importantes pintores do Brasil no século XIX. O governo também concedia bolsas de estudo, pagava uma espécie de salário para que os escritores pudessem viver, escrever os seus livros, sem necessidade de ter outra profissão para sobreviver, né? Então, pagava para pintores que viajavam, iam expor os quadros brasileiros em outros países. O próprio governo brasileiro fazia isso, estimulava a produção de livros, estimulava a produção de pinturas e etc. Havia um crescimento econômico no Brasil, principalmente por conta do café. Nós vimos, começou-se a vender muito café naquela época. E durante o governo de Dom Pedro II, no segundo reinado, quase não houve guerras no Brasil, quase não aconteceu conflitos importantes, né, aqui dentro do país. Então havia uma estabilidade, houve uma certa paz. Numa época em que as guerras eram muito comuns, houve uma época de paz. Então, vamos falar sobre literatura nacional. Literatura é o nome que se dá ao conjunto de livros, de escritos, de poemas, de poesias, de contos, de fábulas, criados por uma série de escritores de um país. Então, literatura brasileira é o conjunto de livros, de histórias escritas, né, pelos escritores brasileiros em várias épocas. Nesta época aqui, a literatura brasileira começa a ficar importante mesmo.
mesmo com a população analfabeta, mesmo com 80%, né, mesmo com 8 a cada 10 pessoas sendo analfabetas, a literatura e os livros acabaram ficando importantes, conhecidos no país. E durante aquela época, o século XIX, a segunda metade, a partir de 1850 até 1901, né, 1850 para frente, a segunda metade do século XIX, dois grandes estilos literários se formaram no Brasil. Um estilo literário, pessoal, é um conjunto de características semelhantes, conjunto de características que se parecem. Por exemplo, havia um grupo de escritores que gostavam de escrever sobre o povo, sobre a cultura, né, sobre o país, sobre a história dos grandes personagens, sobre a religião, que era católica. Na época, o Brasil era um país oficialmente católico. Até podia existir outras religiões, mas só o culto doméstico. Não podiam ter igrejas, por exemplo, de outras religiões. Exaltavam a natureza. O Brasil possui realmente uma natureza exuberante, linda, e a natureza, as florestas, a mata, os animais eram bastante valorizados. O passado, batalhas importantes, eventos importantes, a história nacional, os grandes acontecimentos do Brasil, os grandes heróis brasileiros eram exaltados, pintavam-se pinturas, né? Pintavam-se pinturas, ficou horrível, né? Pintavam-se telas de batalhas que o Brasil venceu, exaltavam heróis brasileiros e falavam sobre o amor. Esses escritores que tinham mais ou menos essas características são chamados de românticos. Eles exaltavam, eles falavam bem, eles eram sentimentais, né? Eles tinham bastante sentimento. Isso acabou influenciando um pouco no estilo dele. Não quer dizer que fala só sobre romance, né? Mas fala também sobre amor, mas não é só sobre amor, não é só sobre romances. Mas quando ele fala do povo, da pátria, é uma leitura bastante sentimental, né? Entusiasta, assim, bastante descritivo, né? Os personagens. Então é uma característica. Existe um conjunto. Quando você pega outros tipos de livro, como o realismo, por exemplo, é bem diferente. Por exemplo, enquanto esses eram bastante sentimentais, ficavam imaginando as coisas, tudo era ideal, era o amor ideal, aquela coisa bem infantil, né? Bem de histórias da Disney, né? Aquele amor da Disney, o amor romântico. Os escritores realistas gostavam mais de ver o mundo como ele era mesmo. Então, um estilo é o romantismo, o outro mais famoso é o realismo. E os escritores realistas gostavam de escrever sobre o quê? Sobre o costume, o cotidiano, as práticas comuns. E eles descreviam isso de um modo mais realista. Eles buscavam apresentar cenas que eram importantes naquela sociedade. Então, os modos de vida, o cotidiano, eles não são muito sentimentais, eles são mais secos, né? Eles não escrevem aquela coisa apaixonada como os românticos escreviam. Entre os escritores realistas, nós temos o mais importante, mais conhecido, mais famoso escritor brasileiro, que é o Machado de Assis. Ele, sem dúvida alguma, você ainda vai ler no livro dele, você ainda vai ver uma história dele. Vamos fazer algumas observações aqui. Naquele período, pessoal, não era comum você ter bibliotecas assim, você vai num lugar, não tinha shopping, né? Então, para você conseguir essas histórias, era muito comum os folhetins, pequenos folhetos, pequenos jornais. Cada dia, em um determinado jornal, saía uma parte de uma história, como se fosse uma novela. A novela não é por capítulos, cada dia tem um capítulo. Então, naquela época, os livros, muitos deles eram lançados assim, em jornais. A pessoa ia, comprava o jornal, lia uma parte, ficava curiosa para ler outro dia, ia lá, comprava o jornal no outro dia para continuar a história como se fosse uma novela mesmo. E isso era bastante comum. Algumas pessoas sabiam ler, liam em voz alta para as pessoas que não sabiam ler, e mesmo as pessoas que não
sabiam ler e escrever, analfabetas, chegavam a conhecer esses grandes escritores, chegavam a conhecer essas histórias aqui. Os livros são muito importantes para os historiadores. Por quê? Porque os historiadores podem usar os livros para conhecer um pouquinho melhor sobre a época em que ele foi escrito, não sobre as histórias que o livro conta. Quando o historiador ele quer aprender um pouco mais sobre o passado, ele pega o livro dos escritores do passado e ele não se importa muito com as histórias dos livros em si, mas ele tenta ver como que o escritor via a sociedade, o que ele achava importante, o que está sendo apresentado no livro, como é que era a crítica, como é que as pessoas gostavam do livro, não gostavam do livro, para tentar entender um pouquinho mais o que era escrito, quais eram os temas, né? Então, é importante ressaltar que os livros podem ser, sim, utilizados para conhecer um pouco mais sobre o passado. Então, se eu posso até fazer uma pergunta dessa na prova, no simulado, no provão, qual que era a importância, né, para os historiadores de se estudar a literatura nacional? Você fala que é para conhecer um pouco mais sobre como aquela sociedade ela vivia, como ela se comportava, quais que eram os temas mais importantes daquela época, ok? E as fotografias, vocês farão uma atividade que vai ser enviada com vocês, para vocês, tem um texto e algumas perguntas, depois nós faremos a correção, ok? E tem esse último tópico aqui, que é um dos mais difíceis e é abstrato, difícil de perceber, mas a literatura, estes livros, essas histórias, esses personagens que eram criados, né, esses heróis que eram criados, foram muito importantes para a formação de uma identidade nacional. O que é isso? Imagina, pessoas de Goiás, do Rio Grande do Sul, do Rio Grande do Norte, na época, liam as mesmas histórias, conheciam os mesmos personagens, mesmo sem nunca ter ido no Norte, no Nordeste, ou no Sul, no Sudeste, você compartilhava com essas pessoas que você não conhece algumas coisas, identidade, compartilhar o passado, compartilhar costumes, uma certa cultura. Foi muito importante na formação do que nós consideramos hoje que é ser brasileiro, né? Esses personagens. E até hoje você vê, por exemplo, em novelas, em séries, em minisséries, histórias que são baseadas nesses escritores aqui, ok? Então, fiquem com Deus, até mais. Nessa semana ainda eu vou postar outra linha de continuidade aqui. Até mais. Deixa eu mostrar para vocês. Essa aqui é a Jurema. Fala oi para ele, Jurema.